Beleza, pessoal, vamos lá. Vamos pegar aqui a nossa atividade. Ó, começa lá a nossa atividade aqui, ó. O primeiro exercício aqui que tem para mim é o lance de identificar que funções, que desenhos são funções ou não são funções, tá? Então eu vou olhar aqui um por um e a gente vai explicando o porquê que é, o porquê que não é. Essa primeira aqui, ó, que tinha duas curvas, uma em cima da outra, ela não vai ser função por dois motivos, né? Primeiro, é, aliás, por um motivo, né? Porque a gente tem vários pontos aqui dessa curva, de cima e de baixo, que elas têm a mesma entrada, né? Por exemplo, deixa eu aumentar, quero ver se eu... É pior que ficou pequenininho. Mas a ideia é que, vamos supor, se eu pegasse aqui no ponto um, ele teria duas imagens associadas, tá vendo? Teria uma lá em cima e outra aqui embaixo. Se eu pegasse no 2, também teria duas imagens. Ou se eu pegasse qualquer ponto intermediário aqui nessa parte de baixo, também teria uma representação lá em cima. Então, como a gente sabe que uma função não tem duas imagens, esse desenho aqui não era para ter sido marcado. Vamos para a parte da ondinha aqui, ó. A ondinha vai ser função, mais tarde a gente vai chamar de seno ou cosseno ou de outras funções de onda. Isso é bastante estudado para vocês em física e tal, é bem bacana. Essa aqui vai ser uma função, né? Porque cada vez que eu pego um ponto aqui, ele tem uma imagem em nenhum lugar, e todos os pontos têm uma imagem aqui nessa representação. O nosso ovo aqui, ó. O ovo não vai ser função, porque a gente tem vários pontos em que tem duas imagens, e além disso, aqui do lado ó, tem vários lugares onde não tem imagem, tá vendo? Que a gente não tem um desenho, essa parte do desenho não está passando nessa parte aqui do nosso domínio, e logo eu poderia ter justificado, né? Se precisasse justificar, olha, aqui tem vários pontos que não tem imagem, e aqui tem vários pontos que tem duas imagens. Pronto, né? Essa função aqui do bate e volta vai ser também vai ser uma função, né? Porque a gente tem aqui todos os pontos têm tem uma imagem e nenhum ponto tem duas imagens ao mesmo tempo. E essa aqui, a função de serra, também vai ter duas. Aliás, vai ser uma função porque também não tem nenhum lugar vai ter duas imagens ao mesmo tempo, né? É bem simples, é só entender assim, ó. Se eu tiver um gráfico contínuo, né? Se eu tiver um traço contínuo ali e que não tiver nenhum lugar onde tem duas imagens, provavelmente vai ser uma função, né? Analisando ali, assim, de forma geral, a gente entende que é função. Vamos para essa próxima atividade aqui. Essa aqui eu vou aproveitar e vou fazer no GeoGebra, que fica um pouquinho mais fácil da gente desenhar, beleza? Ó, uma coisa que aconteceu e que eu vi que algumas pessoas erraram é na hora de marcar o ponto, não entender qual que é a coordenada x e qual que é a coordenada y, tá? Reparem que sempre a primeira coordenada vai ser o x, a segunda vai ser o y. Se eu digitar direto aqui no GeoGebra, ó, fizer um parênteses aqui, ó, fizer parênteses 1,2, automaticamente ele já vai me dar o 1 entendendo como x e o 2 entendendo como y. E aí, se a gente for marcar aqui, ó, é 1 em x, 2 em y. Sendo que a nossa coordenada x, ela está no horizonte, ela é andando na horizontal, e a coordenada y, ela anda na vertical, tá? Se alguém tiver alguma dúvida disso aqui, é importante perguntar, porque isso aqui é fundamental para a gente marcar as coisas. Vamos para o próximo ponto. 7 menos 1. Ó, bem simples. Abre parênteses, 7, menos 1. Teve gente que esqueceu de colocar mais e menos. Aliás, esqueceu de colocar quando tinha que colocar menos. E isso também fez um erro bem grande ali na hora de marcar os pontos. E aí teve algumas questões que erraram por causa disso. Matheus, você vai ver que você errou bem mais do que uma, tá? Você esqueceu de colocar negativo em várias. Exatamente disso que eu estava falando agora. Tá? Tipo, tinha pontos que eram negativos aqui, ó. Eu acho que você marcou 7 e 1, em vez de marcar 7 e menos 1. Em outras questões também que tinham números negativos, você desconsiderou o negativo na hora de digitar e acabou errando ali a marcação do ponto, tá? Depois você vê, você confere um por um ali, você vê se está certo ou não está certo, tá? Espera, Matheus, eu não cheguei a corrigir todas. Aí você vai ver quando você errou, se você não errou.
Vamos para a próxima aqui, ó. Próximo ponto deixa eu virar aqui. Próximo é 5 e 5. Então, vamos lá, 5 e 5. 5,5. Foi automaticamente, 5 e 5. Próximo. A gente tem ali menos 4 e 4. Então, vamos lá. Menos 4,4. Enter. Próximo está ali já. Vamos para o próximo. É bem simples de marcar isso, tá vendo, pessoal? Ah, mas eu estou sem computador, eu consigo fazer isso no celular? Dá para fazer isso também no celular, tá, pessoal? Era só ter entrado com o mesmo endereço ali. Ah, mas aí como é que eu vou responder e fazer ao mesmo tempo? Bem, vocês respondem, fazem lá o negócio, tiram um print e depois vocês respondem o formulário, né? Dá para abrir o formulário novamente depois e enviar a imagem, sem problema. 6 e menos 3, vamos lá. Aliás, eu esqueci de um ali, esqueci o menos 7 e 0. Vamos lá. Menos 7, 0. Próximo. 6 e menos 3. 6 e menos 3. 0 e menos 2. 0 e menos 2. 0 menos 2. O outro 5 e 2. 5 e 2. O outro 2 e menos 3. Opa. 2 e menos 3. E o último, menos 4 e menos 2. 4, menos 2. Pronto, tá? E se vocês repararem aqui, ó, todos os pontos que eu coloquei, mesmo sem mexer aqui, aumentar ou reduzir, já ficavam visíveis para a gente. Teve gente que caprichou, que ainda inventou de, vou botar um pontinho de cada cor. Mas assim, aqui já estava resolvido, tá? Se vocês tirassem um print dessa tela aqui, pronto, já estava resolvido, porque vocês já conseguiram marcar, tá? Quem fez isso no papel também conseguiu resolver. Uma coisa que eu percebi é o seguinte: não era para ter desenhado nenhum gráfico aqui, porque era literalmente só para marcar os pontos, tá? Aqui é para vocês entenderem como é que a gente faz para marcar os pontos dentro das funções. Então, esse aqui é um exercício que ajuda vocês para entender o lance de marcar o ponto na função, porque aqui não é função, aqui é literalmente só marcar os pontinhos. Beleza, vamos para a próxima questão. A próxima questão é essa daqui, ó. Faça a representação gráfica no plano cartesiano abaixo da função x que aparece na imagem. Marque 2 pontos nessa função, identificando as coordenadas dele. Identifique onde está a raiz da função e também qual é o seu valor. Pode ser utilizado papel e lápis para atividade, pode fazer um print da figura abaixo e editar a imagem marcando os pontos, ou ainda usar o GeoGebra Online para fazer atividade, tá? Tinham 3 opções para vocês fazerem. Ou vocês usavam lápis e papel, old school, ou vocês tiravam um print dessa imagem e marcavam a função aqui em cima dela, ou vocês usavam o GeoGebra. Eu vou escolher usar o GeoGebra, né, porque é um pouco mais tranquilo, mais fácil da gente entender. Reparem uma coisa, tem mais de uma questão para ser respondida aqui. Não é simplesmente só marcar a função. Tem que marcar a função, marcar os 2 pontos, marcar a raiz e dizer qual que é o valor dela. Então, tem 5 coisas para serem feitas que são distintas. Teve gente que só marcou a função, só desenhou a função e acabou. Não colocou ponto, não colocou a raiz, ou se colocou a raiz, colocou um ponto fora da função, tipo, não entendi. Então tem que prestar bem atenção no que está sendo pedido, tá, pessoal? Vamos fazer passo a passo aqui, ó. Marque 2 pontos identificando as coordenadas dele, tá? Então, antes de desenhar a função, eu vou pegar e vou inventar de marcar 2 pontos que estão pertencentes a essa função aqui, tá? Então, eu vou pegar primeiro o ponto 0 e o ponto 1, que é os meus pontos tradicionais que eu costumo pegar, tá? Então, eu vou pegar f de 0 e f de 1. Vou fazer no quadrinho sem usar o GeoGebra e depois eu marco no GeoGebra, tá? Deixa eu colocar aqui o quadro do nono. Vou começar aqui. Deixa eu apagar aqui. Qual que é a nossa função mesmo? F de x, x menos 2 mais 0. Tá, então vamos lá.
Ó, f de x igual a menos x mais 2. Vou pegar tradicionalmente o f de 0 e vou pegar o f de 1. O f de 0 é a nossa raiz? Eu não sei. Nesse caso aqui, para ser a raiz, o f de 0 tem que ser igual a 0. Aliás, o f de x tem que ser igual a 0. O 0 tem que estar do outro lado. Teve gente que confundiu, que colocou o 0 aqui dentro e já chamou de raiz. Não, é o contrário. O 0 tem que estar do outro lado, tá? Então, beleza, eu vou substituir por 0 aqui, ó. 0 mais 2 fica 2. Beleza, então eu tenho um ponto que é 0 e 2. Vou marcar o outro ponto agora. O 1 substituindo aqui, ó. Menos 1 mais 2, isso aqui fica 1. Então, a gente tem um outro ponto, que é 1 e 1. Ok, eu tenho dois pontos. O 0 e o 2, e o 1 e o 1. Beleza, vou marcar lá no nosso GeoGebra, deixa eu zerar ele aqui. Recarregar. Então, eu vou marcar os dois pontos. Marcando os pontos ali. 0 e 2. E vou marcar o nosso ponto 1 e 1. Ok, marquei os dois pontos. O que eu posso fazer agora? Eu posso escrever a equação e ver se bate ali em cima. Qual que é a nossa equação? A nossa equação lá era menos x mais 2. Pô, está exatamente em cima. Beleza. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso identificar aonde que está a raiz. O que é a raiz da nossa equação? Aliás, da nossa função. É o ponto onde corta o nosso eixo x. É esse carinha aqui, ó. Como é que eu posso marcar esse carinha? Ou eu venho aqui com um ponto e faço isso daqui, ó. Pum, marquei. Tá vendo? Isso aqui vai ser a nossa raiz. Então, quando entrar 2, a nossa imagem vai ser 0. Então, eu poderia ter escrito aqui, raiz, eu poderia ter feito um desenhozinho, dá para vir aqui fazer desenho, colocar nomezinho, blá, blá, blá. Ou ainda, tirava o print, escrevia numa outra folha, colava ali no Paint, colava no Word, e dizia, olha, a raiz aqui do nosso negócio é o 0. Ou simplesmente vinha aqui, ó, renomeava o negócio e colocava aqui, ó, raiz. Raiz. Tá lá, raiz. Tá vendo? Então tinha vários jeitos de vocês fazerem isso daqui, tá? Mas tinha que aparecer dois pontos, a raiz, identificar ela, tá vendo? Ó, eu tô dizendo, ó, essa é a raiz e ainda aparecer a equação, tá? Não adiantava só colocar o ponto, não adiantava colocar só isso e teve as parciais ali no meio do caminho, tá? Teve gente que colocou só o desenho ali da equação, da função e não colocou mais nada. Ficou alguma dúvida aqui? Quem errou alguma coisa do porquê que errou? É o momento de perguntar, pessoal. Não? Tranquilo. Tá. Vamos para a próxima questão aqui, que é praticamente a mesma coisa agora, só que com outra equação. Vamos ver qual que é a outra equação. A outra equação é 2x menos 4. Vou fazer o mesmo esquema aqui no nosso quadrinho. Old school. G de x igual a 2x menos 4. Vou fazer sempre o mesmo esquema aqui, ó. G de 0 e G de 1. G de 0 vai ser 0 menos o 4, vai ficar menos 4. E se eu coloco 1 ali, ó, vai ficar 2 menos 4, fica menos 2. Então, eu tenho os pontos 0 e menos 4, e tenho o ponto 1 e menos 2. Vou marcar esses pontos lá no meu plano, tá? Vou zerar de novo o negócio aqui. Aliás, eu nem vou zerar, eu vou só esconder os pontos aqui, vou fazer aqui em cima para depois a gente fazer de novo. Tá, então eu vou marcar ali quais são os pontos mesmo. Opa, 0 e menos 4. Então vamos lá. 0 e menos 4. Pum. E o outro ponto vai ser 1 e menos 2. 1 e menos 2. Bom, marquei os dois pontos ali. Ok. O que eu posso fazer agora? Eu vou tentar digitar ali a nossa equação para ver se está correto. 2x menos 4. Opa, menos 4. Opa, bateu ali em cima certinho. E agora eu tenho que achar a nossa raiz dessa equação. Onde é que está a raiz? Eu venho aqui com o pontinho e ó, pum. Ou então eu poderia calcular também algebricamente como é que eu acho a raiz da equação. Ó. Quer ver? Ó? Achando algebricamente a raiz da equação, eu vou chamar ali, ó, 2x menos 4 igual a 0, porque a raiz, a imagem, tem que ser 0.
Passa para o outro lado, vai ficar ó, 2x igual a 4, x igual a 2. Então, a nossa raiz seria exatamente no 2 e no 0, que é o que apareceu aqui para gente. Ó. Interseção 2 e 0. Aí eu vou lá de novo, chamo isso aqui de raiz. Raiz. E, ok, tá lá. Identifiquei a nossa raiz, calculei ela, marquei 2 pontos, marquei a nossa reta. Tranquilo. Ah, não gostei da cor, é vermelho. Ou quero colocar mais para cá. Aí eu venho aqui, aí é perfumaria de vocês, tá? Tipo, e realmente a galera caprichou, assim, tinha uns que estavam bem coloridos e bem bonitos ali. Gostei que o pessoal deu uma mexida no GeoGebra. É legal que vocês aprendam a usar esse tipo de software, porque facilita bastante a vida de vocês. Ah, eu nunca vou usar isso na vida. Ah, vai sim. Pode crer que vai, porque assim, ó, esse software é livre. Vocês ó, usam no navegador, então, tipo, vocês não precisam estar instalando nada. Há 15, 20 anos atrás, ter esse tipo de recurso custava uns 6 mil dólares. Dólares. Tipo, era muito caro ter um software que plotava gráficos. Mas um negócio absurdamente estúpido, um negócio só que você digita ali e pum, pum, pum. É, mas era absurdamente caro. Hoje é uma ferramenta livre. Então, assim, é bacana vocês usufruir, aprender a usar essas ferramentas e com certeza vocês vão precisar desse tipo de coisa se vocês continuarem estudando, fazer uma universidade, qualquer coisa. Ah, mas eu vou fazer economia, eu não vou precisar desenhar gráfico. Vai precisar desenhar gráfico. Ah, vou fazer alguma coisa relacionada com direito. Não, direito eu não vou precisar disso, de certeza. Aí você vai lá, você vai ter que analisar um gráfico, onde que você vai analisar, vai digitar o gráfico ali, vai desenhar o gráfico, já, é bem barato, né? Que tipo, nada. É abrir a internet, abrir o navegador e usar. Beleza. Ficou alguma dúvida da atividade? Matheus, estava certo ou estava errado lá a tua questão, Matheus? Ah, o que que você errou, o Henrique? Você não errou, você deixou de fazer. O deixar de fazer, você esqueceu de fazer certas questões. O que que eu acabei de fazer? Você chegou e fez isso aqui, ó. Você fez o pontinho vermelho. Você me entregou isso daqui, ó. Opa, mais um. Você me entregou isso daqui. Era para desenhar o gráfico, que era a primeira parte, era para marcar 2 pontos, era para marcar a raiz e identificar raiz. Entendeu agora o que que você errou? Tipo, você esqueceu de fazer o resto. Aqui, ó, exatamente, você digita os pontos, ó, você vem aqui e digita o ponto. Por isso que eu cheguei e fiz o cálculo aqui, ó. Eu cheguei e calculei os pontos aqui. Por isso que eu disse, ó, escolhe 2 pontos, marca os pontos, ó. Esse é o meu ponto que eu tenho que marcar. 0 e -4. Aí eu vou lá e digito de novo, ó. 0 -4. Esse é o ponto ali de novo. Deixa eu até tirar para você ver que eu coloquei um novo ponto E aqui, ó. Vou colocar mais um. Vou colocar o F de novo ali, que é o outro ponto que apareceu para gente. Deixa eu ver aqui qual que era. 1 e -2. Eu digito aqui na entrada, no mesmo lugar onde você digitou a função, 1, -2. Apareceu o ponto. Tá vendo? Era isso que era para fazer. Que era a mesma coisa que vocês fizeram na anterior, que era para marcar os pontos. Só que agora é para marcar os pontos numa função. Entendeu agora, Henrique? E para descobrir a raiz, faz a mesma coisa. O que que é a raiz da função? É um lugar geométrico, tá vendo? Por isso que eu cheguei e fiz aqui, ó. Peguei e marquei o pontinho aqui, ó. Deixa eu até apagar de novo, vou mostrar de novo para ti o que que eu fiz, ó. Eu peguei e fiz isso aqui, ó. Pum, raiz. Ah, mas como é que eu sei que é a raiz? É o lugar onde corta essa linha aqui, que é o eixo x, com a nossa função. Ah, mas eu quero calcular algebricamente essa raiz. O que que eu faço? Faz o que eu fiz aqui do lado no quadrinho. Ó. Calculei a função é igual a 0. Calcula, chegou no ponto. O ponto aqui, ó, 2 e 0. Então eu tenho que marcar o ponto 2 e 0. Ah, é exatamente esse ponto G aqui que eu marquei, mas eu vou marcar de novo, ó. 2,0. Será que a raiz? Ou é realmente a raiz, tá vendo? Porque é a interseção do eixo x com a nossa função. Agora entendeu, Henrique? Beleza.
Mais alguma dúvida sobre essas questões aqui, pessoal? Tranquilo. Aconselho fortemente que vocês, quem não mexeu no GeoGebra, por N motivos, meu computador, isso, aqui, blá, 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 tenta pegar ali, gasta uns minutinhos, na verdade, investe uns minutinhos em mexer lá no software, que vale a pena que vocês aprendam a mexer no negócio ali, aprendam a dominar essa tecnologia ali. É praticamente digitar os comandinhos ali, os negócios pulam na tela, clica com o botão invertido, vai fazendo, ou então com o celular mesmo, o celular também dá para usar tranquilamente, eu usei no celular ali, funcionou bem bacaninha também, tá? Então, aconselho vocês a treinarem um pouco isso daí, tá? Não é obrigatório, mas se vocês aprenderem, vai facilitar os estudos de vocês. Beleza, vamos continuar aqui, ó. A gente estava vendo o lance de função afim. Deixa eu abrir aqui o nosso livro. Pum. Blá, blá, blá aqui para ele. Vamos lá para o nosso explorando a função aqui. A gente estava um pouquinho lá na frente já do lance de função afim. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Deixa eu aumentar aqui. A gente viu isso, isso. Aí a gente estava vindo agora para a função afim, que era, a gente na verdade já falou um pouquinho, que era sobre essas funções que tem sempre a mesma cara, alguma coisa de um AX mais um B, e a gente tem, a partir disso, uma equação. A gente chegou a resolver essa daqui, eu acho que na aula passada, inclusive. Chegamos a corrigir essa 43, 44, 45 ou não? Eu não recordo. Não me lembro. Acho que não corrigimos, né? Tá. Então vamos fazer a correção dessa daqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. Tá, vamos lá, na 43. 43 é para assinalar apenas as leis matemáticas das funções afins. Isso quer dizer, né, a gente só vai assinalar as funções que são funções afins. E para cada uma delas, escrevendo o valor dos coeficientes do A e do B. É praticamente a mesma coisa que a gente fazia lá quando a gente estava resolvendo as equações do segundo grau, só que agora isso se transformou numa função. Em vez de ter um zero aqui desse lado, a gente tem um y ou tem uma f de x ou qualquer coisa assim, tá? Beleza, vamos olhar aqui, ó, a primeira. A primeira tem o mesmo formato que essa daqui de cima? Tem, né? Porque, ó, tá, tipo, não tem nada do x ao quadrado, o x não tá na parte de baixo, né? Então, tem o mesmo formato. Quem que é o coeficiente A? -3. Quem que é o coeficiente B? 5. Acabou. Próxima. A B. A B é uma função uma função afim ou não? Não vai ser porque tem um x ao quadrado aqui, né? Se tem o x ao quadrado, não é função afim. A próxima, essa daqui, ó, a C. A C vai ser função afim, o nosso coeficiente A vai ser igual a 1 e o nosso coeficiente B vai ser igual a 0. A próxima, se eu chegar e distribuir isso aqui, deixa eu pegar o quadrinho para fazer isso aqui ficar bonito pra gente. AD. Tá 7. Opa. D. Y igual a 7 que multiplica x menos... Opa, x menos quanto? X menos 2. Quando eu fizer a distributiva disso aqui, ó, vai ficar o quê? Vai ficar 7x menos 14. Agora sim, isso daqui tem o formato de uma equação, uma função afim, tá vendo? Então, a gente tem aqui o A, que é 7, e o B é menos 14. Bem tranquilo também. Deixa eu passar isso aqui para cá para não me atrapalhar, fechar isso daqui. Vamos continuar aqui. Aí a gente tem aqui, ó, o x na terceira não vai ser uma função afim, porque está na terceira. Essa daqui vai ser uma função afim. Ah, mas tem fração. O professor falou que se tivesse fração, não ia ser função afim. Se o x estiver na parte de baixo, ou qualquer outra letra estiver na parte de baixo, não vai ser função afim, mas nesse caso vai ser um número. Como é que eu represento isso de uma maneira fácil? Ó, vai ser isso aqui, ó. A gente tem o 1/3 que multiplica o x. Tá vendo? 1/3 é um número que está na frente. Quem vai ser o A? O A vai ser o 1/3. Quem vai ser o B? Vai ser 0, porque a gente não tem mais nada somando aqui, tá bom? É bem simples. Próximo. Y igual a 3. O A vai ser igual a 0, o B vai ser igual a 3. E essa função aqui, ó, ela é bem fácil de desenhar. Olha só que legal. Vou desenhar a função
Vou desenhar essa função aqui no GeoGebra, tá? Pra vocês verem que fácil que é o desenho dessa função aqui, ó. Opa! Vou digitar só o 3 para ver se ele já vai na função. Não, ele marcou como um segmento aqui. Eu não quero segmento. Eu vou dizer assim, ó, y igual a 3. Tá? Olha só o que aconteceu aqui, ó. Deixa eu reduzir um pouquinho. Essa função é uma função constante. É só uma linha aqui em cima, tá vendo? Ah, eu quero fazer uma outra função constante. Vamos supor, menos 2. Olá, y igual a menos 2. Tá vendo? Ó, é uma outra linha aqui embaixo. Ah, mas essa linha tá me incomodando, tá da mesma cor ali do que o negócio. Eu vou botar outra coloridinha aqui, vou trocar de cor só para ter um diferencial. Deixa eu clicar nessa lá de cima. Opa, quero essa aqui agora. Quero colocar um verde. Não, aqui, verde. Pronto. Agora a gente tem ali duas linhas diferentes, essa aqui e essa aqui. Então, essa aqui são duas constantes, tá vendo? Então, a gente tem que aquela função vai assumir sempre o mesmo valor em qualquer lugar de entrada. Se eu tiver 1, vai ser 3. Se eu tiver 2, vai ser 3. Se eu tiver 5, vai ser 3. Então, isso mais tarde a gente vai chamar de função constante, tá? Por enquanto, só apareceu aqui, mas não falou nada. Vamos para a próxima, a h. H também vai ser uma função afim, que quando a gente isolar aqui esses termos, né, vai ficar 2/3 vai ser o nosso A e menos 5 vai ser o nosso B. Eu vou escrever isso para vocês, para ficar mais fácil de visualizar, tá? Eu tenho ali, ó, que y igual 2x menos 15 sobre 3. Se eu escrever aqui de forma separada para ficar mais bonitinho, vai ficar assim, ó, 2/3 de x menos 15 dividido por 3 é 5. Quem que é o nosso A? Quem que é o nosso B? O A é isso, o B é isso. Pronto, bem fácil. Agora, o próximo exercício aqui, acho que a gente já resolveu esse próximo aqui. Eu lembro da gente ter começado a calcular, fez aqui as 100 unidades, aí depois o lance do 40%, aí eu ainda comentei alguma coisa de que a gente tinha que imaginar que o preço vai estar em cima. Esse preço de 40% aqui vai aumentar geral, não vai aumentar só no produto ali. Então vamos calcular essa 44D aqui e a E que a gente não resolveu ainda. Eu lembro que a gente já resolveu a B e a C. Eu estava explicando alguma coisa e acabei usando essas aqui de exemplo. Vamos lá, deixa eu escrever de novo essa função aqui para vocês. Tá, a função é o seguinte, ó, ela tinha R$ 8 fixo para produção e mais 50 centavos por peça. Então, de forma genérica, a gente vai escrever essa função assim, ó, f de x vai ser igual a 50 centavos por peça mais R$ 8 fixo, certo? Beleza, essa aqui é a nossa função que gera o gasto para fazer as peças. Se ele quer 40% em cima disso, então eu tenho que colocar 40% no preço final. Então vamos supor que o preço seja. Vamos supor que aqui, para produzir 100 peças, vai ficar 50 mais 8, vai ficar 58. Então eu teria que colocar 40% em cima disso para ter um lucro de 40% em cima do nosso valor, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Eu tenho que multiplicar toda essa expressão aqui por 0,4. Mas se eu multiplicar só por 0,4, vai ficar só o lucro, não vai ter o gasto em cima. Então, para gerar um acréscimo de 40%, eu tenho que multiplicar essa função toda aqui por 1,4. Como que o professor chegou nisso? 100%, que é 1. Se eu multiplicar por 1, continua sendo a mesma coisa e o 40% é o 0,4. Então, para fazer uma nova função para gerar o nosso lucro em cima disso, eu teria que fazer uma g de x, né, uma outra função. Esse meu g ficou horrível. Uma g de x, que vai ser vezes 1,4 isso aqui. Ó. Então, 1,4 vezes aquela nossa função que a gente tem ali. Mais 80. Ok. Então, vamos calcular quanto que vai ser essa função aqui. Deixa eu fazer a distributiva aqui em cima disso aqui, bem simples. 1,4
vezes 0,5 é a mesma coisa do que pegar a metade do que 1,4. Então vai ficar 0,7. Então aqui fica 0,7 de x e 1,4 vezes 8 vai ser 8 mais 40% de 8. 10% é 80. 80 vezes o 4 vai ficar 3,2. Então vai ser mais 3,2 em cima desse 8. Então vai ficar 11,2 mais 11,2. Essa aqui ó, vai ser a função então que vai gerar um lucro de 40% em cima da produção que a gente tem. Então, essa daqui vai ser a nossa função de custo e essa daqui vai ser a função de lucro, né? No caso, o quanto que a gente vai lucrar em cima. São duas funções diferentes, tá? Beleza, vamos fazer o seguinte, eu vou plotar o gráfico dessas duas funções aqui e vou analisar o que, que acontece, tá? Vou só fazer o desenho, só para a gente ter uma noção do que é cada uma delas, tá? Então, a primeira ali, deixa eu zerar o nosso GeoGebra aqui, apelando para o GeoGebra, sempre. Então, vamos lá. Ó, uma delas vai ser 0,5. Ah, tá, tem uma coisinha. Quando a gente vai colocar número com vírgula no GeoGebra, como ele é um software que foi feito no sistema americano, a gente tem que colocar ponto. Senão ele vai acabar entendendo como um par ordenado, tá? Então aqui, ó, 0,5 de x mais 8. Pronto. Essa daqui foi a nossa função, de custo, tá vendo? Então, assim, ó, eu só vou começar a não ter prejuízo quando eu começar a fazer mais do que tantas peças. Menos do que tantas peças, eu vou acabar pagando para fazer as peças, né? E vou digitar a nossa f de x ali. Deixa eu ver qual que é a nossa f de x. A nossa g de x é 0,7, 11,2. Travou.
Tá com o microfone desligado. Agora que eu vi, estou com o microfone desligado. Quando que vocês pararam de me assistir? Eu tinha falado a última coisa assim antes de cair o quê? Aí eu, sumi. O que foi? Não tinha Foi reparado. bem na hora que tu tava falando que tem que colocar um ponto nos pares, senão vira par ordenado. Como é que é? Era na hora que tu tava falando que o GeoGebra é um site em inglês, que daí tem que botar ponto, senão vira par Tá. ordenado. Beleza, ótimo, A tá. última Então, coisa que tu falou. beleza. Então aqui já dá para tocar. O que que acontece? Quando a gente vai colocar a nossa função ali, não pode colocar vírgula, porque senão ele vai entender como se fosse um par ordenado, tá? Eu vou digitar de novo essas funções aqui para ficar mais fácil aqui, ó. A primeira eu coloquei lá que é a nossa f de x, né? Que é o 0,5, que é o valor 5 de entrada, 50 centavos para cada valor de cada unidade produzida, e mais o 8, que é o preço fixo. E aí eu vou colocar a nossa outra função ali, que é essa daqui do nosso gasto, né? Que foi, aliás, do nosso lucro, que foi a g de x, 0,7, mais o 11,2, tá? Então, eu vou digitar aqui, ó, 0,7 de x mais o 11,2. Ok. Boa, né? Apresentar a tela é importante. Obrigado, Lana. Deixa eu colocar aqui de novo. Ok, foi. Aí, o que que eu posso fazer para calcular a nossa G de 100, né? Porque eu tenho que calcular o lucro para 100 peças. Qual que é o lucro de 100 peças? Eu posso chegar e literalmente fazer assim, ó, G de 100. Ele já me dá o valor automático aqui, ó, tá vendo? O G aplicado a 100, porque ele entende a nossa função aqui como um valor a partir dessa organização, desse elemento que a gente tem aqui, tá vendo? Então ele fez 100 vezes o 0,7, que dá 70. 70 mais 11,2 ficou 81,2. Tá, mas 81,2 vai ser o preço que eu vou vender. E aí eu tenho que tirar o custo de produção. Então eu vou lá e vou fazer qual é o custo de produção. Eu tenho que calcular a nossa F de 100, que foi o preço que eu gastei para fazer elas. Então, ó, o preço que eu gastei para fazer elas foi 58. Aí é só fazer a continha aqui, ó. O A, o B, aliás, o A menos o B, e vai me dar o resultado, ó. A menos o B já me deu o resultado, que é 23,2. Então, eu estou usando o GeoGebra como se fosse uma calculadora aqui, só que ele já está salvando e mostrando para mim os valores de cada uma das funções, tá vendo? Então, eu plotei a função 1, plotei a função 2 aqui, que foi o nosso custo, e aí o que, que aconteceu? Calculei qual foi o preço que eu vendi as 100 peças, calculei o preço que eu gastei para fazer as 100 peças, e para chegar no lucro, né, o quanto que eu lucrei com aquelas 100 peças, eu faço o quê? O quanto que eu vendi, menos o quanto que eu gastei, e aí eu chego no resultado. Se eu fosse fazer isso no braço, como é que eu calcularia? Beleza, eu fiz aqui a mesma coisa, ó. Eu ia calcular o G de 100, ia dar um resultado, ia calcular o F de 100, ia me dar um resultado, e depois ia fazer a subtração deles dois. Então, tá vendo? É a mesma coisa que eu iria fazer, só que ali o GeoGebra que calculou para a gente, porque já estava pronta a função e resolveu o nosso problema. Vamos ver a última aqui. Determine o número máximo de peças que podem ser fabricadas com R$ 95,20. Então, o que, que eu tenho que calcular aqui? Eu tenho que calcular a f de x, que tem como imagem o 95,2. Dá para fazer isso no GeoGebra? Vamos ver se dá aqui. Vamos ver se eu consigo fazer. Eu quero pegar quando a minha imagem é igual a o 92, o 95,2, né? Então, vou calcular. Vamos fazer primeiro na mão para depois calcular lá no GeoGebra. Então, vou pegar aqui, ó. Na mão é fazer o 0,5 mais o 8. Então, aqui, ó. 0,5x mais o 8 igual a 55,2. É fazer uma equação normalzinha como a gente já estava acostumado a fazer, né? Passa esse 8 para lá, vai ficar 0,5 de x 95
0,2 menos 8. Vai ficar quanto aqui? Se eu tirasse 5, ficaria 90,2. Depois eu tiro mais 3, fica 87. 87,2. É isso? 87,2. Tu tirou 5, ok. Tira mais 3, tá ok. É isso mesmo. Então, 0,5 de x com esse valor. O que eu preciso fazer para chegar no resultado final? Pegar o 0,5 e dividir isso daqui, né? Então, eu vou lá. X igual a 87,2 dividido por 0,5. Dividir por 0,5 é a mesma coisa do que multiplicar por 2. Então, se eu multiplicar isso daqui por 2, vai ficar, deixa eu ver, 87 mais 87 fica 160, 194, 194,4. Aliás, 174. 174,4. Ok. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Tem como eu produzir uma quantidade de peças com vírgula? Faz sentido isso? Faz sentido eu produzir assim, eu produzi 77,3 peças. Faz sentido? Não faz sentido. Então, assim, o número máximo que eu posso produzir vai ser 174. 175 eu não consigo produzir, porque aí já passa da minha quantidade, eu vou gastar mais do que eu tinha inicialmente. Então, o total de peças que eu vou conseguir gastar vai ser 174. Vamos verificar qual que é a imagem do 174,4 da nossa função. Então, eu vou pegar e vou colocar isso. Agora sim eu posso usar o GeoGebra para verificar. Então, eu vou pegar lá o f de 174,4. Exatamente o que a gente tinha que calcular, tá vendo? Quando eu entro o 174,4, a minha função, lá o nosso f, vai sair 95,2, que é exatamente o valor que ele tinha dito que eu podia gastar. Se eu colocar uma peça a mais, vou colocar f de 175, f de 175. Ele passa da quantidade que eu posso gastar. Se eu colocar abaixo, no caso f de 174, aí sim eu consigo ter um valor suficiente para caber dentro do 95,2. Então, o número de peças máximo que a gente pode produzir vai ser os 174. Beleza, eu já passei um pouquinho do tempo aqui, a gente vai fazer um intervalinho, a gente pode voltar às 9h29. 9h29 a gente volta, tá? Porque como a gente passou uns minutinhos, a gente faz intervalo até 9h29. Deixa eu colocar aqui no chat para não ficar dúvida. Voltamos às 9h29. E 9h29 de verdade, tá? Não é 9h32, não é 9h35, tá? Vou só mutar o meu microfone e parar a gravação aqui para vocês.